Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você acessar essa nossa aula sobre Libras. Eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia e vou acompanhar você nesse processo de aprendizagem sobre a língua brasileira de sinais. Muitas pessoas, quando vão aprender a Libras, sempre perguntam: a Libras é gesto, mímica? O que é de fato Libras? Por que a pessoa surda ela não se empenha em continuar lendo o lábio? Por que a pessoa surda não procura oralizar como era feito antigamente? Em primeiro momento, é preciso a gente separar algumas coisas que estão no plano do conceito. Dividir, compreender a complexidade que é a identidade humana. Pessoa surda é aquela pessoa que nasce sem audição. Mas quando falamos nascer sem audição, não significa que ela não capture do ambiente sons. Como assim, professor? Vamos entender. Quando a pessoa nasce surda, ao longo do seu desenvolvimento, o cérebro dessa pessoa vai prestar atenção nas imagens. É por isso que a pessoa surda desenvolve uma língua puramente imagética. Se você observar, a língua de sinais ela é formada pela configuração de mão, pela locação de mão e pelo movimento de mão. Então eu tenho essa configuração de mão, por exemplo. Eu tenho essa locação de mão e esse movimento de mão. Eu estou fazendo um sinal de entendi, compreendi. Se você observar, configuração de mão, locação de mão e movimento de mão é produção de imagem, equivalente à produção sonora. Ora, se você nasce ouvinte, você presta atenção nas imagens, mas as imagens são um complemento. Você se atenta aos sons e o seu cérebro vai pensar sonoralmente. É por isso que você, ao longo da vida, começa a articular a língua, que é um músculo neurofacial, que, sendo articulado, produz palavra oralizada. Entendi, compreendi. Você movimenta o lábio e a língua produz articulação sonora. Tanto a língua de sinais como a língua oralizada, ela é produzida logicamente numa área do cérebro chamada de broca de Wernicke. E o processo criativo da língua, que vai para além da articulação muscular para a produção do sinal ou do som, é produzido em todo o neocórtex cerebral. Por que isso é importante? Precisamos compreender que uma pessoa ouvinte, quando faz qualquer movimento, esse movimento não aciona a área de Broca de Wernicke. Mas quando uma pessoa surda faz qualquer movimento, isso também não aciona a área de Broca de Wernicke, que é responsável pelo desenvolvimento de uma língua. Mas quando esse movimento é para a produção da sua língua de sinais, a área acionada do cérebro é a mesma acionada pela pessoa ouvinte. Logo, o nosso cérebro não distingue em nível de linguagem se ele está produzindo uma língua oralizada ou uma língua sinalizada. Muito interessante isso, não é verdade? Talvez você até já soubesse. Mas é preciso ficarmos atentos. Por quê? Uma pessoa, quando ela nasce surda, ela vai se atentar sim às questões imagéticas. Uma pessoa que nasce surda, ela tem como potência o desenvolvimento da língua de sinais. Agora, uma pessoa ela pode nascer ouvinte e ao longo do seu desenvolvimento perder a audição por algum motivo. Isso significa que ela traz consigo uma memória auditiva. E essa memória auditiva faz com que esse ser humano se adapte à identidade surda, ao mesmo tempo flutue sobre as memórias como ouvinte. Essa pessoa, sim, pode trazer consigo
a potencialidade de desenvolver a competência e habilidade de ambas as línguas, sem que isso seja traumático para ela. Essa pessoa também, quando ela nasce ouvinte e vai perdendo a audição, se tornando surda, ou sendo considerada pela medicina, né, como uma pessoa deficiente auditiva, ela pode flutuar em relação às duas identidades. Agora, você disse algo, professor, que me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu quero saber. Como assim uma pessoa surda não significa que ela não captura sons do ambiente? Eu dei a explicação sobre cultura imagética, falei que a pessoa surda presta atenção nas imagens. Mas para entender o que é isso, uma pessoa surda, ela é surda porque o cérebro não decodifica o som capturado do ambiente. Logo, uma pessoa surda, ela pode capturar do ambiente sons agudos e não capturar os sons graves. Então, se eu pronuncio, por exemplo, água, a pessoa surda que não captura som grave, somente som agudo, ela vai capturar do ambiente Isso, no passado, gerou um transtorno que era chamado como síndrome do miado de gato. Depois as pessoas entenderam que o ser humano reproduzia aquilo que ele conseguia capturar do ambiente. Mas isso não significa que essa pessoa está, né? Ela traz consigo a potência do desenvolvimento da língua oral. Por ser surda, ela traz consigo a potência da língua sinalizada. O que significa potência? Aquilo que pode vir a ser, que você traz de forma inata como aptidão. E na medida que você vai estimulando, a pessoa desenvolve ao longo do processo. Então, uma pessoa surda não pode ser oralizada? Pode, mas é preciso compreender que esse é um processo antinatural quando consideramos a singularidade humana desse ser humano. Surdos, então, num processo educacional, prioritariamente devem ser atendidos pela sua língua natural. No Brasil, a língua de sinais brasileira. Em outro país, a língua gestual portuguesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, American Sign Language. Enfim, cada país tem a sua língua de sinais. Logo, se uma pessoa surda desenvolve Libras, se ela for para a França, ela não vai entender o que o surdo francês fala. Uma outra questão significativa para essa nossa primeira aula. Sim, o surdo fala. Ouvintes falam por meio da boca e da oralização. E surdos falam por meio da articulação das mãos. Surdos falam com as mãos. E agora que eu dei essa pequena pincelada sobre o que é ser surdo, o que é ser ouvinte, e um pouquinho sobre como essa potencialidade se desenvolve, você deve estar querendo aprender um pouquinho da prática da língua de sinais. Eu vou ensinar 3 sinais básicos, mas que já permitirá que você, se tiver um amigo, um aluno, um familiar surdo, comece uma breve comunicação com essa pessoa. Se eu for traduzir para a língua portuguesa, o que eu disse para a pessoa? Eu a cumprimentei. Pela manhã, eu usei a expressão bom dia. No período da tarde, eu usei a expressão boa tarde. E no período da noite, eu usei a expressão boa noite. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero você para o nosso próximo encontro e, apesar da distância, sintam-se abraçados e abraçadas.